Se você não der a pressão, se você não utilizar o gatilho, se você não tirar ele da zona de conforto, ele não vai fechar, ele não vai resolver o caso dele. Fechar um contrato, assinar um contrato com um advogado, não é algo simples, é algo complexo. Na cabeça do cliente, ele vai entender que existem vários advogados, e aí vários escritórios, vários especialistas, existem várias formas de solucionar o caso dele, e aí ele muitas vezes não sabe o que fazer. Se é difícil, se é complicado a gente comprar um celular hoje, comprar uma roupa, que a gente tem que fazer toda uma pesquisa, imagine contratar um escritório de advocacia ou contratar um advogado. Realmente é algo muito mais complexo. E aí o cliente ele entra em contato com o seu escritório, entra em contato conosco. E nós não ajudamos ele a solucionar ali aquela complexidade na cabeça. Ele fala conosco, muitas vezes ele ainda sai mais confundido do que ele estava antes. Por quê? Porque na área jurídica, em escritório de advocacia, os advogados não estudam comercial, não estudam fechamento de contrato, não estudam negociação e não estudam os gatilhos mentais. E para que servem os gatilhos mentais? Ele vai justamente atuar no momento que fica complicado, é complexo, o prospecto coloca na cabeça dele, é complexo assinar esse contrato, é complexo eu comprar, eu não tenho como tomar essa decisão agora. Ele vai colocar isso na cabeça dele. E aí entra o gatilho mental. O gatilho mental ele serve para você acelerar, fazer estímulos ali na mente da pessoa para que ela possa entender qual é a melhor decisão dela. Você torna mais fácil a decisão dela. Para isso servem os gatilhos mentais. Então ela está numa zona de conforto ali e você fala para ela, você tem que agir. Você orienta ela a forma correta para ela agir naquela situação. E a forma correta não é complexa, é muito fácil. Só que ela não sabia que era tão fácil tomar a decisão. E como é que eu facilito uma pessoa tomar uma decisão para fechar um contrato de advocacia? Existem vários gatilhos. E aí vamos dar exemplo. Primeiro, que eu quero falar com vocês, o gatilho da autoridade. Ela entra em contato conosco e aí você começa a falar, o consultor começa a falar com aquela pessoa e diz, olha, o nosso escritório ele é liderado pelo Dr. Tiago Reis, ele tem mais de 10 anos de experiência, aí dependendo da ação que você está falando, aí você vai personalizar aquilo ali. O Dr. Tiago Reis, ele é palestrante, ele é especialista nessa área, ele inclusive ensina outros advogados a atuar nesse nicho e ele vai cuidar do seu processo. Isso é autoridade. Em outro momento, principalmente na área criminal, o cliente ele chega, ele tem um processo criminal ou até um processo administrativo que tem uma repercussão criminal, ele chega antes do processo criminal com o processo administrativo e ele começa a falar com o escritório. E aí, você tem que entender que o gatilho do medo, ele funciona muito bem nesses casos. Então, o cliente ele tem um processo administrativo que pode gerar uma ação criminal. E ele sabe que o processo administrativo pode gerar exclusão. Que o processo criminal pode gerar a prisão dele e ele ser anotado ali no rol dos culpados. E impedido de fazer concurso, muitas vezes. Então, só que eu tenho que falar isso para ele dentro daquela conversa.
muitas vezes ele sabe, mas você tem que expressar. E aí, na conversa ali, o consultor vai falar com ele a respeito do processo dele e vai acelerar ali aquele fechamento do contrato utilizando esse gatilho do medo. O senhor sabe que o processo administrativo, ele tem que ser bem cuidado, porque ele pode gerar perda do seu cargo público. E além do mais, um processo administrativo, como ele não é bem cuidado ao longo do processo, ele pode vir a gerar um processo criminal que muitas vezes pode gerar uma prisão e a condenação no final do processo. Está curtindo o vídeo? Inscreva-se no canal e aproveite os próximos conteúdos. Deixe seu like e comente. Sua participação ela é essencial. Agora vamos voltar para o vídeo? Nós estamos aqui para isso, para impedir que um resultado desse aconteça. Nós não queremos que isso aconteça. Por isso que nós temos advogado, eu recomendo um advogado especialista para esse seu caso, que já atuou em diversas outras demandas desse tipo. E ele pode atuar para impedir, para te ajudar, né, ou evitar que esse resultado ruim aconteça. Nós não queremos que aconteça um resultado ruim desse. O senhor sabe como está a prisão hoje no Brasil. Aí ele fica lá, o senhor sabe que o tempo ele é importante, o senhor não decide, e aí vai dificultar cada vez mais um advogado criminalista atuar, entrar nesse seu caso e conseguir um êxito. Cada dia que passa fica mais difícil para o advogado, porque quanto antes o advogado chega no processo, é mais fácil ele ter um êxito, ter uma atuação exitosa ali para o cliente, para você. Por isso que eu oriento, eu recomendo fechar agora com um advogado especialista. Medo, prova. E aí o cliente muitas vezes ele não está ainda seguro do que você está falando, do escritório. Olha, situação como essa que o senhor passa, tem diversos outros clientes. Inclusive, a senhora Maria, né, recentemente teve uma decisão da mesma situação da sua. E aconteceu isso. Eu vou encaminhar, ao terminar aqui a mensagem, eu vou encaminhar essa decisão. Gatilho da prova. Como também da prova social. Mais de 500 processos entramos desse seu caso aí. O judiciário ele tem sido favorável às demandas que temos entrado. Nós somos especialistas nesse tipo de ação. Então, esses são alguns dos gatilhos que nós podemos utilizar no dia a dia, mas o problema é os advogados, os consultores conversam com o cliente ali, só falam da parte jurídica, mas não colocam ali, não aplicam persuasão. E se você não aplicar persuasão, se você não aplicar o gatilho, você não vai tirar ele da zona do conforto, você não vai fechar o contrato, ele vai passar um dia, 2, 3, um mês. Foi como aquele caso que eu disse, a cliente eu estava querendo fechar com ela logo, ela adiando, eu falei, olha, eu só vou entrar no processo, o processo já está em andamento, eu só entro até esse momento, até esse dia. Depois desse dia eu não entro mais, porque nem eu vou conseguir mais garantir a qualidade e o resultado favorável. Então, só até aí. Então, se o cliente está atrasando, você pode usar o gatilho da urgência. Nós temos compromisso com a qualidade também do nosso escritório. Até aqui nós conseguimos pegar, mas a partir disso aí já não dá mais. Gatilho da urgência. Se você não der a pressão, se você não utilizar o gatilho, se você não tirar ele da zona de conforto, ele não vai fechar, ele não vai resolver o caso dele. Quantas coisas que a gente tem muitas vezes para resolver, e a gente diz amanhã, depois da manhã, no outro dia, no outro mês, e a gente nunca resolve. A mesma coisa é o cliente, o prospecto, ele não é diferente da gente, ele vai tentar adiar, vai ficar ali, às vezes ele não fecha com ninguém, mas aí, quando ele entrar em contato com você já está sabendo que você vai usar o gatilho para chegar, vamos resolver isso rápido, vamos resolver agora. E aí você vai lá, usa o gatilho e fecha o contrato com o cliente.